A genealogia é uma ciência auxiliar da história com o objetivo de desvendar a origem das pessoas e famílias, por intermédio do levantamento das informações de seus antepassados. Adalto Zoccarato é especialista no assunto e resolveu abrir seu escritório para auxiliar pessoas que buscam seus direitos, através do reconhecimento de sua cidadania italiana. Se consolida há mais de 20 anos no mercado, trabalhando diretamente na análise detalhada de arquivos públicos, a fim de desvendar as origens italianas de descendentes nascidos ou criados no Brasil. Além de sua sede em São Paulo, a Sassi Zoccarato possui filiais na Itália e Estados Unidos. Contando com uma equipe altamente qualificada, a empresa possui um amplo banco de dados abastecido com informações diversas acerca de indivíduos italianos, dentro e fora da Itália, e até mesmo sobre imigrantes que desembarcaram nas Américas. Olá, seja bem-vindo. O Empresários de Sucesso TV está no ar. Vamos conversar com Adalto Zoccarato. Ele é CEO da Sassi Zoccarato, assessoria, consultoria e pesquisa. Zoccarato, seja muito bem-vindo ao Empresários de Sucesso. Olá, Karine. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Conta pra gente como é que a história da empresa começou, como e quando foi fundada. Então, a Sassi Zoccarato, ela tem o seu início na década de 90. Em 1999, nós, através do processo de cidadania da nossa própria origem, iniciamos essa caminhada, né? Então, dali surgiu o nosso projeto chamado Minha Origem. Esse projeto Minha Origem, ele nasce dentro das associações em que nós fizemos parte naquele momento, né? Então, era um projeto que tinha como finalidade resgatar a história dos italianos que vieram para o Brasil, e aí saímos Brasil afora fazendo um trabalho fantástico de coletas de dados de imigrantes, coletas de dados das hospedarias aonde eles chegaram, listas de navios, né? E as colônias italianas que nós temos hoje em todo o país, haja visto que o Brasil é a maior colônia italiana fora da Itália. Zoccarato, quais são os principais serviços prestados por vocês? Então, os principais serviços da Sassi Zoccarato tiveram início, na verdade, com pesquisa, né? Iniciamos esse trabalho prestando o serviço de pesquisa e busca dos documentos italianos para os nossos clientes. Dessa forma, com um banco de dados de aproximadamente 5 milhões de antenatos vindos da Itália para as Américas, não só para o Brasil nesse caso, nós possuímos um banco de dados gigantesco. E aí, o que nos possibilitou prestar um serviço com bastante zelo, né, nessa parte e bastante qualidade pela nossa expertise em pesquisa, né? Fomos diretor do Family Search, que é o maior banco de dados do mundo de família, né? Então, essa parte genealógica foi a primeira parte que nós dominamos. A partir daí, a nossa caminhada se deu dentro de muitas associações. Paralelamente ao nosso trabalho profissional, nós atuávamos dentro de associações, como a Amici del Veneto, Círculo Trentino e outras associações. Dessa maneira, nós enxergamos uma demanda muito grande do mercado de não só prestar o serviço de pesquisa, né? E aí passamos a prestar também os serviços da cidadania propriamente dita, que era a parte de pesquisa que a gente já fazia, e aí implementamos na empresa a parte documental, que é a preparação da pasta de documentos para esses que desejam tirar a cidadania. E, posteriormente, agregamos no nosso time um corpo jurídico bastante competente, já com experiência de 20 anos de mercado, né? O que deu aí um corpo muito grande para a Sassi Zoccarato prestar hoje um serviço de altíssima qualidade, em que o nosso cliente entra desde a pesquisa, a preparação da pasta e o processo propriamente dito. E como surgiu a ideia de empreender fora do Brasil? Então, na verdade, essa ideia de empreender ela foi acontecendo por conta da demanda que a gente tinha também dos serviços que a gente precisava buscar
dentro do solo italiano, né? Então, nós precisamos de agentes localizados em pontos estratégicos da Itália para que possam prestar esse serviço de busca desses documentos no território, né? E veio bem a calhar com o que a empresa sempre fez, que foi essa relação estreita com as associações, na qual hoje também nós temos uma relação bem estreita com várias associações italianas, e dessa forma a Sassi Zoccarato precisa atuar diretamente na Itália, e também temos um braço forte de pesquisa nos Estados Unidos, onde se localiza o Family Search em Utah. E quais foram os seus maiores desafios até aqui e qual o diferencial da empresa que você destaca? Então, o maior desafio para essa área é você conseguir compilar todas essas áreas distintas em uma só empresa, né? Hoje nós podemos dizer que estamos num ponto de amadurecimento que nos proporcionou a prestar um serviço com toda essa gama de serviços diferenciados e de áreas tão distintas da história propriamente dita, do direito, né? E outras áreas também adjacentes que fazem parte de um trabalho muito complexo que a gente tende a prestar ao cidadão e ao descendente de uma forma bastante humana, porque cidadania italiana, ela resgata também a origem, a italianidade, então é um serviço que nós não estamos prestando apenas por prestar esse serviço, né? Nós trazemos mesmo os nossos clientes a sentir a italianidade, a estudar a língua, conversamos sobre culturas, temos outros projetos aliados com as associações para quem deseja estudar na Europa e conhecer muito mais sobre a cultura riquíssima que é a Itália. E quando a gente fala do processo documental, como é que funcionam esses trâmites? Então, o processo documental, quando nós fazemos uma leitura de uma cidadania italiana, a gente acha que é um processo bastante simples e que a gente pode fazer bem rapidamente e fazermos, às vezes, por nós mesmos. Os clientes, às vezes, sentem isso e pensam nisso, né? Esse processo é através da árvore genealógica da família, onde o cliente precisa comprovar o seu vínculo genealógico, né, com o antenato italiano para pleitear a sua cidadania. Então, consiste em reunir a documentação do antenato, certidão de nascimento, casamento e óbito, e de todos os descendentes abaixo dele, até chegar no seu requerente, né, que é a pessoa que vai pleitear a cidadania italiana. Nesse caminho, a gente precisa legalizar todos os documentos, apostilar, ter atenção ao Tratado de Haia, que é o tratado internacional que rege as relações internacionais dos países, né, em relação a documentos. Então, a gente precisa apostilar, a gente precisa traduzir esses documentos com tradutores juramentados, pessoas qualificadas para que os documentos fiquem realmente redondos, como a gente fala, para que quando chegue no corpo ou na corte jurídica de Roma, aí a gente se fala de processo judicial, ou através de um agente que vai fazer a leitura desse documento para a Itália, né, através do consulado, que esse documento chegue lá com todas as exigências que a gente sabe que precisa cumprir para eles. Além de toda a legislação italiana, ainda tem um olhar clínico dessas pessoas que fazem o processo de cidadania, a fim de evitar, como nós todos sabemos, muitas fraudes que acontecem ao longo de todos esses anos aí que a gente vem trabalhando. Uhum. E para as pessoas que estão ouvindo essa entrevista e ficaram interessadas, né, sobre a árvore genealógica e se elas têm direito à cidadania italiana, quais informações que a gente pode passar? Então, essa é uma parte que a gente gosta bastante de falar, que é o que realmente, né, nos deu a origem à Sassi Zoccarato. Nós temos no nosso DNA realmente a história da família, o amor àqueles imigrantes que partiram de lá, muitos deles agricultores, né, e que nos trouxeram até aqui, porque só estamos aqui hoje pela coragem daqueles bravos que vieram para cá.
eu daria uma sugestão para a pessoa iniciar pelos próprios documentos, né, familiares. Elas podem buscar as certidões no seu âmbito familiar, e também temos hoje muitas ferramentas disponíveis na internet. O Family Search, como eu disse, é uma ferramenta, podemos dizer, a melhor ferramenta para se iniciar a genealogia hoje, né? E os documentos pessoais, as histórias de família. Então, senta com a vovó, senta com o vovô, né? Senta com os parentes mais experientes, pois eles têm informações riquíssimas. E se não tem essa informação, contem com a Sassi Zoccarato, né? Somos especialistas, genealogistas profissionais, temos um corpo aqui fantástico para receber a história dessa família, que é a nossa paixão. Agora, conta pra gente em relação aos planos para o futuro. Quais são os projetos? Então, na verdade, o futuro é agora, porque estão acontecendo várias modificações no mundo, né? Politicamente falando e em outras áreas. Está uma loucura só para a gente, né? Então, uma empresa como a Sassi Zoccarato precisa ser uma empresa muito dinâmica, porque as coisas acontecem uma atrás da outra e a gente precisa sempre ser dinâmico para adequar a novas formas, né, de trabalhar, né? A legislação muda a cada instante. Essa semana passada já tivemos uma nova mudança no parlamento italiano, mas que foi favorável ao descendente, tá? Em alguns casos, pessoas que vão para a Itália tirar a cidadania através da via administrativa, que é outra forma de tirar a cidadania, as pessoas não tinham direito de trabalhar lá. Então, agora foi uma conquista que nós também fazemos parte por estar sempre ligados às associações. Então, por isso que eu te falei, o nosso DNA é muito próximo ao que nós vamos passar para o nosso cliente do que ele precisa, na verdade. Nós conseguimos identificar o que ele precisa e atender um pouco na parte social e na parte humana. Por quê? Quando você se torna um cidadão, você começa a ter direitos e deveres de outro país, né? Então, a gente precisa alertar, precisa guiar, de certa forma, o nosso cliente nisso. E a Sassi Zoccarato, como já está acontecendo essas mudanças e o futuro é agora, nós temos como meta prestar ainda mais serviços ligados à cidadania italiana, não só para o Brasil, que nós já atendemos hoje todo o território nacional. Então, agora estamos atendendo brasileiros descendentes de italianos que estão em Portugal, brasileiros de descendentes italianos que estão na Argentina e brasileiros de descendentes italianos que estão na Espanha, tá? E outro projeto nosso, que já está em curso também, é a consultoria que a gente tem prestado aos escritórios aqui no Brasil que querem estar nesse mercado, né? Hoje nós somos mais de 30 milhões de descendentes. Então, o mercado, para você ter uma ideia, de 2016 para 2017, esse mercado subiu 71%. Então, a demanda está muito alta, tem mercado para todo mundo atuar, né? Então, nós temos um déficit, na verdade, nesse mercado. E a Sassi Zoccarato está pronta para prestar essa consultoria para os escritórios que desejam implementar e talvez dobrarem a sua receita. Zoccarato, muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui no Empresários de Sucesso. Nós que agradecemos, foi uma honra e estamos à disposição. Forte abraço. Um abraço. Eu conversei com Adalto Zoccarato, ele é CEO da Sassi Zoccarato Assessoria, Consultoria e Pesquisa. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima.